Olá, eu sou Paulo Silva Pinto e este é o Poder 360 Entrevista. Estou aqui com o economista José Luiz Oreiro, professor da UNB. Professor, bem-vindo ao estúdio do Poder 360. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Professor, os juros estão na mínima histórica, o déficit público, embora alto, está em queda, vai fechar menor do que o esperado. Essas são boas razões para otimismo ou não? Bom, elas são boas razões para otimismo, quer dizer, a redução da taxa de juros era uma medida, né, que vários economistas como eu já defendiam há muito tempo, quer dizer, a partir, né, da mudança no mix de política econômica que se iniciou no governo Temer e continuou com o governo Bolsonaro, em que você passa a adotar uma política fiscal mais contracionista, você abre uma avenida para a redução da taxa de juros, e o problema é que o Banco Central não estava explorando essa avenida de redução de juros, né? Mas finalmente, né, depois de aprovada a reforma da Previdência, ele poderia ter feito isso antes, deveria ter feito isso antes, mas finalmente, após a aprovação da reforma da Previdência, o Banco Central resolveu explorar essa avenida de redução de taxa de juros, o que é muito positivo do ponto de vista da atividade econômica. Isso estimula, né, principalmente o investimento habitacional, que a gente está vendo aí que está reagindo, principalmente nos segmentos, né, de alto padrão, né? Isso também deprecia a taxa de câmbio, que no médio e longo prazo, não vai ser para agora, mas no médio e longo prazo é favorável às exportações. Por outro lado, a redução dos juros reduz muito o déficit nominal do setor público. Quer dizer, então aquela situação, né, de emergência fiscal que claramente existia em 2015, ela não existe mais. Quer dizer, os cenários, inclusive do próprio Tesouro Nacional, ele divulgou recentemente o cenário para a evolução da relação dívida pública-PIB nos próximos anos, melhoraram muito. Quer dizer, nós não vamos superar a casa de 80% do PIB, né, a relação dívida pública-PIB, né, e a partir, se não me engano, nas projeções do Tesouro Nacional, a partir de 2021 ou 2022, ela já começa a cair. Tá? Então, assim, o cenário, né, mais sombrio, né, que poderia nos levar, não a um calote, porque a dívida brasileira é toda denominada em reais, então não existe possibilidade de calote, mas a gente poderia sim chegar a um cenário de dominância fiscal. Né? Isso era claramente algo que se colocava em 2015, 2016, né? A Mônica De Bolle chegou a comentar isso, o André Lara Rezende também tinha comentado a possibilidade de uma dominância fiscal. Eu acho que esse cenário está afastado. Então, nesse ponto de vista, nós temos boas notícias. Para deixar claro para quem nos assiste que essa situação de dominância fiscal prejudicaria a política monetária, certo? Como funciona isso? Então, a situação de dominância fiscal é uma situação na qual a autoridade monetária ela tem que submeter às necessidades de financiamento do Tesouro. Quer dizer, a política monetária passaria a ser guiada não mais pela necessidade de você manter a inflação na meta, mas de você manter juros suficientemente baixos para permitir enfim, a sustentabilidade da dívida pública. Então, isso seria uma situação de dominância fiscal que poderia nos levar de volta, não uma situação de hiperinflação, isso não está em questão, mas a uma situação de uma inflação estruturalmente mais alta, talvez em torno de 2 dígitos, algo como 15% a 20% ao ano. Isso seria uma situação possível caso não houvesse uma melhoria significativa das contas públicas. Agora, como ela aconteceu, né, e ainda mais agora, depois de aprovada a reforma da Previdência, né, a gente tem a combinação de aprovação da reforma da Previdência, que segundo as projeções do próprio Ministério da Economia vai gerar 900 bilhões de reais, né, de redução de gastos nos próximos 10 anos, com uma redução significativa da taxa de juros. E esse patamar de juros baixo veio para ficar. Né? Com a economia voltando a crescer, a uma velocidade talvez de 2% ao ano, essa questão fiscal ela perde a emergência, a urgência que ela tinha, né, na pauta de discussão econômica entre 2015, 2016 e 2017, e aí nos abre graus de liberdade para a gente discutir outros problemas da economia brasileira que ainda não foram endereçados. Mas seria necessário voltar a buscar superávites primários, como já houve no início da década, no início desse século? Olha, a ocorrência ou não de superávit primário depende da relação
entre a taxa real de juros e a taxa de crescimento da economia. Tá? Se a Selic continuar essa trajetória de queda, tá? Talvez ela caia ainda até uns 4%, tá? Com a economia acelerando, 4% nominal, isso significa que é mais ou menos um juro real de 0,5%, 1%. Ou seja, hoje a gente tem, com a decisão tomada esta semana no Copom, a gente tem um juro real, grosso modo, de 1%. Tá? Se a economia crescer 1,2%, como deve ser neste ano, isso significa que já não é necessário superávit primário para você estabilizar a relação dívida pública-PIB. Tá? Esse é um dado importante. É claro que a taxa implícita de juros da dívida não é a Selic, é um pouco mais alta do que isso. Tá? Então, o cálculo é um pouquinho mais complicado, mas a Selic tem um impacto muito forte na taxa implícita da dívida. A taxa implícita da dívida está caindo, ela é hoje, em termos nominais, algo como 8%, tá? Quer dizer, em termos nominais. Com a economia crescendo 1,2% em termos reais, eu não sei quanto é que vai dar o deflator implícito do PIB, mas digamos que dê 4%. Tá? Então, 4% de deflator implícito do PIB mais 1,2% de crescimento real dá 6,2%, com uma taxa implícita de 8%. A gente já está começando a ficar muito perto de uma situação na qual a geração de superávit primário deixa de ser necessária para a estabilização da dívida pública PIB. O senhor falou de estabilização, mas ela ainda está num patamar alto, que não é o patamar que a dívida tinha há 5 anos, por exemplo, ou há 10 anos. Uhum. Isso não é preocupante? Não deveria diminuir? Não, ela vai diminuir no médio prazo, tá? De fato é um patamar alto. E agora, se a gente olhar a dinâmica da dívida, basicamente a dívida aumenta a partir de 2014. E é devido à recessão. Quer dizer, o que aconteceu no Brasil, aconteceu em outros países do mundo. Quer dizer, eu acho que é um certo terrorismo fiscal no Brasil, em que as pessoas olham a trajetória da dívida e dizem, vai explodir. De fato, se você pegar o crescimento da dívida entre 2015 e 2016, era um crescimento explosivo. Só que ele foi arrefecendo, né? Ele foi diminuindo ao longo do tempo, na medida que os juros foram caindo, a economia voltou a crescer a partir de 2017, quer dizer, tudo isso foi reduzindo, né, a velocidade de crescimento da dívida. Tá? Agora, o que aconteceu no Brasil não foi muito diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, do que aconteceu na Espanha, do que aconteceu no Reino Unido. Né? Quer dizer, com a crise de 2008 e depois a crise do euro em 2012, a relação dívida pública-PIB aumentou em todos os países do mundo. Tá? Então, a nossa trajetória ela não é sui generis, né? Não é por conta dos erros cometidos nos governos anteriores, que até existiram, inclusive critiquei várias vezes, por artigos escritos na grande imprensa, os erros que foram cometidos durante a administração de Dilma Rousseff, mas o fato é que não é uma trajetória incomum para a dívida, ela está se estabilizando, de fato é um patamar alto, mas nos próximos 10 anos ela tende a cair e voltar a níveis razoáveis. Sem a necessidade de superávites primários? Olha, em algum momento os superávites primários vão voltar, eles vão voltar naturalmente. Tá? Quer dizer, mais uma vez, feita a reforma da Previdência e a economia recuperando o nível de atividade que ela tinha em 2014, e nós ainda estamos abaixo disso. Quer dizer, as estimativas sobre o hiato do produto, que é a diferença, né, entre o que a economia de fato está produzindo e o quanto ela poderia produzir com os fatores de produção que ela dispõe no momento, essas estimativas apontam para 5% de hiato do produto. Né? Só para a gente ter uma ideia do tamanho disso, quer dizer, o PIB brasileiro é mais ou menos 7 trilhões de reais. Quer dizer, 5% disso são 350 bilhões de reais a menos. Ou seja, se você eliminasse o hiato do produto de uma vez só, a economia brasileira ia aumentar de tamanho em 350 bilhões de reais. Como o setor público brasileiro, estados, União e municípios, arrecada mais ou menos um terço disso, quer dizer, desses 350 bilhões, você teria 115 bilhões a mais de receita tributária, que seria mais do que suficiente para zerar o déficit primário, que hoje, esse ano, deve fechar em 90 bilhões de reais, e ainda geraria um pequeno superávit primário de 25 bilhões. Ou seja, nós temos déficit primário hoje, basicamente porque a economia está operando abaixo do potencial. Considerando as políticas que estão sendo tomadas agora e as perspectivas de políticas que se colocam pela equipe econômica, o senhor acha que deveria haver mudanças ou se deve continuar nesse rumo? Bom, a equipe econômica já mudou a política.
Quer dizer, essa é a primeira coisa. Quer dizer, eles estão adotando um keynesianismo envergonhado. Né? Quer dizer, claramente a política econômica do segundo semestre de 2019 é diferente da política econômica do primeiro semestre de 2019. O discurso do governo no primeiro semestre de 2019 é de que a economia não precisava de estímulos de demanda, que era tudo questão de oferta, tinha que fazer agenda da produtividade, da concorrência, né, da eficiência, patati patatá. Bom, o que a gente viu no segundo semestre de 2019? A gente viu o governo adotando um monte de estímulos. Primeiro com o Banco Central fazendo estímulo monetário, ou seja, nós já reduzimos aí em 200 pontos base a taxa Selic, o que é bastante expressivo. Em segundo lugar, nós vimos a reedição das medidas adotadas pelo governo Temer de liberação do FGTS. Inclusive, ontem, o presidente da República aumentou o limite de saque. Quer dizer, então isso fez diferença significativa para o crescimento deste ano? Eu acho que vai fazer no quarto trimestre de 2019. Eu acho que vai ser bastante significativo o efeito sobre o consumo das famílias da liberação do FGTS. Uhum. E agora, fora essas mudanças, o senhor acha que outras são necessárias? Então, a gente acho que tem duas agendas que precisam ser revistas pelo governo. A primeira é a questão do investimento público. Quer dizer, a adoção do teto de gastos em 2016, eu acho que foi uma estratégia que tinha por objetivo forçar a reforma da Previdência. Quer dizer, todo mundo sabia que o teto era insustentável. Quer dizer, não faz sentido você congelar os gastos do governo em termos reais, né, por 10 anos, né, considerando um país que a população ainda cresce 0,8% ao ano, cujas despesas previdenciárias cresciam 3,5% ao ano em termos reais, né, e que tem uma enorme deficiência em infraestrutura. Isso não fazia o menor sentido. Né? Bom, então, a estratégia era simplesmente colocar o teto de gastos para aí, então, forçar a aprovação da reforma da Previdência. A reforma da Previdência foi aprovada. Portanto, não há mais utilidade para o teto de gastos. Isso não faz o menor sentido. Então, você tem duas alternativas. A primeira, mais radical, seria simplesmente acabar com o teto de gastos. A segunda, que eu acho mais plausível, é você retirar do teto de gastos o investimento público. Você retira isso, né? E com isso você dá espaço para a União aumentar os investimentos em infraestrutura. A equipe econômica do governo está apostando que a infraestrutura vai ser 100% financiada pelo capital privado. Não vai. Quer dizer, por quê? Por causa do seguinte, investimento público tem muito efeito de externalidade, muito efeito de transbordamento, e o mercado não consegue captar isso. Tá? Mas com uma combinação de subsídios e investimento privado, não é uma política mais eficiente do que... Olha, o subsídio pode funcionar, mas de qualquer maneira o subsídio entra no orçamento. Tá? Agora, o que a gente tem visto no mundo inteiro, né, é que o grosso do investimento em infraestrutura, o grosso, é feito pelo Estado. Tá? Em todos os países? Em todos os países. O grosso é feito pelo Estado. Tem coisas que são feitas pelo setor privado? Sim, tem coisas que são feitas pelo setor privado. Agora, o grosso vai ser feito pelo setor público. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que a gente tem que aumentar o investimento público em infraestrutura. Quer dizer, é só andar pelas estradas e cidades desse país para a gente ver que a infraestrutura brasileira está absolutamente deteriorada. Mas a qualidade do investimento público é muito ruim em vários casos. Ela é muito criticada, né? Quer dizer... se começam obras e não terminam, as obras são feitas e não têm qualidade, isso não é um problema? A questão das obras começarem e não terminarem é basicamente pelo sistema de contingenciamento do orçamento público. Tá? Quer dizer, que o governo, muitas vezes, né, faça uma queda da receita, ou quando a receita realizada fica inferior à receita prevista, então, para cumprir o orçamento, faz o esquema de contingenciamento. Aí, quando dá o contingenciamento, é quando separa as obras. Aqui esse é o mais fácil, né? Você não pode contingenciar despesa obrigatória, você não pode contingenciar salário de funcionário público, você não pode contingenciar aposentadoria. Então, você vai contingenciar o que pode ser contingenciado, que no caso, basicamente são os investimentos e alguns gastos de custeio, tá? Mas o grosso é investimento. Então, é esse sistema que tem que ser mudado, ou seja, você precisaria colocar o investimento público com um orçamento próprio para um período longo de tempo e garantir o funding necessário para que todas as obras, uma vez iniciadas, terminem.
Isso, inclusive, tornaria as obras mais baratas, porque as construtoras já embutem no preço do contrato um certo risco de que eles vão ficar sem receber durante algum tempo em função de algum contingenciamento de recursos na boca do caixa. Tá? Então, isso precisa ser mudado. Agora, no geral, tirando isso, as obras não são ruins, ou seja, não tem assim evidência, não, tudo que o governo faz é ruim, não. Acho que se fosse assim, a gente teria 2 usinas nucleares que estão operando há décadas em Angra e nenhuma delas, todas foram feitas pelo Estado, né, e não houve nenhum acidente nuclear no Brasil, graças a Deus, espero que assim continue. A produtividade do Brasil é baixa e não tem melhorado muito nos últimos anos. Por que isso acontece? Bom, a produtividade é baixa por 2 razões. Primeiro, porque a taxa de investimento no Brasil despencou. Quer dizer, não despencou apenas agora. Quer dizer, se a gente comparar com o período do milagre econômico, durante o milagre econômico o Brasil investia 28% do PIB. Né? Dos anos 80 para frente, o Brasil investiu em média 17% do PIB, ou seja, 11 pontos percentuais do PIB a menos. Tá? Então, quando não tem investimento, as empresas não modernizam seu equipamento de capital. Então, ao não modernizar, a produtividade cai, porque a produtividade não é algo que cai do céu ou que é intrínseco do trabalhador. Na verdade, a produtividade depende fundamentalmente da maquinaria, do equipamento que o trabalhador tem à sua disposição para efetuar as suas tarefas. Então, se você não investe, se a taxa de investimento é baixa, então a produtividade também não vai crescer. Agora, a segunda razão, que poucas pessoas enfatizam. O Brasil, nos últimos 15 anos, passou por uma mudança estrutural perversa, em que a indústria encolheu, e muito, a sua participação no PIB, eu estou falando aqui a indústria de transformação, e os serviços aumentaram muito a sua participação no PIB. Mas os serviços que aumentaram a sua participação no PIB são serviços de baixa produtividade. É o salão de beleza, enfim, a lanchonete, restaurante, loja de locação de vídeo, enfim. Esse setor de serviço foi que se expandiu. Né? E aí, então, nós tivemos uma migração de mão de obra de setores de alta produtividade para setores de baixa produtividade. Quando a mão de obra migra dos setores de alta produtividade para os setores de baixa produtividade, a produtividade média da economia cai. Então, tem esse efeito de mudança estrutural perversa que, junto com a falta de investimento em capital físico, está explicando a estagnação da produtividade do Brasil nos últimos 20 anos. E é possível reverter isso? É possível reverter. Agora, você precisa aumentar o investimento. Né? Primeiro, aumentar o investimento em infraestrutura. Segundo, você precisa incentivar as empresas brasileiras a modernizar o seu equipamento de capital. Tá? Como fazer isso? Bom, primeiro, o empresário, para ficar disposto a modernizar o seu equipamento de capital, ele tem que ter perspectiva de crescimento da economia. Então, se a economia continuar crescendo nesse ritmo de 1 e pouco por cento ao ano, o empresário não vai investir. Né? O empresário não investe porque ele confia no governo. O empresário investe se ele confia que as suas vendas vão aumentar no futuro. Esse é o ponto. Então, o governo tem que sinalizar que a economia vai crescer nos próximos anos, e uma boa sinalização é justamente retomando os investimentos em infraestrutura, porque isso gera muita demanda, né? E a demanda na veia. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Você precisa aumentar o investimento. Segundo ponto, você tem que reindustrializar o país. Quer dizer, com 10%, 11% do PIB em indústria de transformação, a gente não vai a lugar nenhum. Mas como fazer isso abrindo a economia, que é uma perspectiva, uma necessidade apontada por muitos? Olha, se você abre a economia hoje, né, com a indústria em frangalhos do jeito que está, com um estoque de capital velho, quer dizer, você pode ir nas fábricas brasileiras, elas estão com o número de anos, né, do equipamento de capital no Brasil deve estar por volta dos 20. Alguns anos atrás eu vi um estudo do IED que dizia que a idade média do equipamento de capital da indústria brasileira era 17 anos, enquanto na Alemanha era 7 anos. Você vê a diferença, né, de idade média do equipamento. Hoje deve ser muito mais. Então, se você abre a economia com a indústria nessa situação, você vai quebrar o que restou da indústria. Tá? Então, eu sou favorável, sim,
a uma maior inserção da economia brasileira no comércio mundial, mas isso tem que ser feito via exportações e, para isso, a gente precisa recuperar a competitividade da indústria brasileira, que passa necessariamente pela modernização do seu equipamento de capital. Então, isso envolve, primeiro, perspectiva de crescimento da economia, sem o qual os empresários não vão investir, mas, segundo, você precisa de fontes de financiamento. É aí que eu acho que a política do governo com respeito ao BNDES está completamente equivocada. Por quê? Porque o BNDES é um instrumento importante de funding de longo prazo. Quer dizer, o mercado de capitais brasileiro, por razões históricas, quer dizer, isso não é devido a este governo, quer dizer, razões históricas, que estão muito relacionadas com a inflação alta, né? O mercado de capitais brasileiro não desenvolveu mecanismos de funding de longo prazo. Né? Então, o funding de longo prazo no Brasil, ou você obtém tomando dinheiro no exterior, mas aí são só as grandes empresas brasileiras que conseguem tomar dinheiro emprestado no exterior, ou então pelo BNDES. Não existe alternativa. Banco privado não faz funding de longo prazo no Brasil, ou não faz na magnitude necessária. Tá? Então, eu acho que seria absolutamente essencial você ter uma linha de empréstimos, de crédito do BNDES a taxas de juros baixas para a modernização do equipamento de capital da economia brasileira como parte de um projeto, de uma meta de aumento de produtividade da indústria. Com os juros baixos, não é de esperar que o mercado de capitais se desenvolva e ofereça mais possibilidades de financiamento? A questão é quanto tempo isso vai levar. Quer dizer, a equipe econômica ela trabalha com um raciocínio que me parece muito assemelhado ao que se chama em economia de a visão do tesouro. A visão do tesouro era a visão do tesouro inglês na década de 30, durante a Grande Depressão, né, de que não adiantava o governo aumentar os investimentos públicos para tirar a economia da recessão, porque o aumento do investimento público geraria uma redução na mesma magnitude e instantaneamente do investimento privado. Então, a cabeça da equipe econômica é essa visão do Tesouro, que é uma visão pré-keynesiana, portanto, anterior à grande revolução no pensamento econômico feita pelo economista John Maynard Keynes em 1936. Eles, então, estão raciocinando dessa maneira. Não, a gente tira o BNDES, que o mercado de capitais privados se desenvolve na mesma velocidade instantaneamente. Isso não vai acontecer. Aliás, não está acontecendo. Inclusive, o próprio presidente do Banco Central, alguns meses atrás, numa entrevista, ele declarou exatamente isso. A gente esperava que, com a retração do BNDES, do governo, que o financiamento privado ocupasse o espaço imediatamente. Isso está ocorrendo numa velocidade muito mais lenta do que nós imaginávamos. Bom, então, esta é a pergunta. Quer dizer, eu não posso ficar esperando 20 anos para o mercado de capitais brasileiro se desenvolver, porque se eu fico esperando esses 20 anos, qual vai ser o atraso tecnológico da indústria? Quer dizer, a gente está passando por uma revolução tecnológica importante, que é essa tal da indústria 4.0, né? E que a nossa indústria está completamente fora. Então, ou a gente toma medidas imediatas para reverter essa situação, ou realmente a indústria brasileira vai desaparecer. Agora, o BNDES alega que a demanda por crédito diminuiu. É o caso de eles aumentarem a oferta de crédito? Então, a demanda de crédito diminuiu porque a economia também entrou em recessão. Tá? Agora, muitas das linhas mais baratas do BNDES foram fechadas. Tá? E agora, numa situação, né, de retomada do crescimento, né, em que, por um lado, o governo vai estar puxando, se ele tirar o investimento público do teto de gastos, em que ele pode puxar o crescimento das obras de infraestrutura, é o momento, né, de você, via BNDES, oferecer linhas de crédito para os empresários que estiverem dispostos a modernizar o equipamento de capital. Mas aí tem que ser operações que a contrapartida esteja muito bem clara. Ou seja, você tem que dizer o seguinte, olha, chega um empresário X, diz, olha, meu equipamento de capital tem média 20 anos. Ok, então vamos atualizar o teu equipamento de capital. Mas tem que estar lá como contrapartida, olha, quero reduzir, né, a idade média do equipamento de capital de 20 para 2 ou 3 anos, enfim. Precisa realmente ter muito
tem que estar muito bem definido, né, como esses recursos vão ser aplicados inclusive, você poderia eventualmente vincular a concessão de crédito pelo BNDES a metas de exportação. A melhor maneira de você garantir que o investimento financiado com recursos públicos seja usado de forma eficiente é atrelar a meta de exportação, porque aí é o mercado que vai sancionar. Isso não fere regras da OMC? Não, de forma alguma. Na verdade, todos os países do mundo têm bancos de exportação. Quer dizer, o BNDES ele funciona em parte como um banco de exportação. Financiando a compra de produtos exportados. Agora, estabelecer uma meta de exportação para o país não é um problema para o comércio, para as regras de comércio exterior? Não, meta de exportação não. Na verdade, as regras da OMC dizem respeito a tarifas e subsídios. Quer dizer, o que você não pode fazer, como já foi feito no passado, o ministro Delfim Neto fez isso no final da década de 60. Quando podia, né? Exatamente, era fazer subsídio às exportações de manufaturados. Isso não pode. Tá? Agora, você oferecer uma linha de financiamento, na verdade, vai ser para compra de equipamento de capital. Quer dizer, hoje, a nossa indústria de bens de capital, tirando a honrosa exceção da WEG, né, que é uma indústria de primeira linha, quer dizer, a nossa indústria de bens de capital não atende às necessidades da indústria. Então, você vai ter que importar equipamento. Então, você, na verdade, seria uma linha de importação, né, linha de crédito para importação de bens de capital, só que você estaria condicionando o empréstimo a metas de exportação. Ou seja, a empresa beneficiada teria que ter X%, né, das suas vendas no mercado externo num período de Y anos. Quer dizer, esse tipo de contrato que você pode desenhar que vai ser um mecanismo de incentivo à inserção da indústria brasileira no comércio internacional. Porque eu digo, não há, isso eu estou absolutamente convencido, fora da indústria não há salvação, ou seja, sem reindustrializar o país a gente não vai crescer de maneira robusta. Agora, para reindustrializar, a indústria brasileira tem que se voltar para o mercado externo. Não pode ser, como foi até o governo passado, né, uma indústria voltada apenas para o mercado interno, esperando que o governo crie mercado interno para poder atender esse mercado. Ela tem que ser voltada para o mercado externo. Professor, o senhor mencionou a necessidade de uma perspectiva de crescimento a longo prazo. O país vai crescer 1% este ano, 2% ou acima disso no próximo ano, é a expectativa, e talvez algo superior a isso em 2021. Isso é suficiente? Não é suficiente. A população brasileira cresce 0,8% ao ano. Se a gente crescer 1%, a nossa renda per capita vai crescer 0,2%. Com 0,2% de renda per capita, leva 140 anos para a gente dobrar a nossa renda per capita. Se o Brasil crescer 2%, né, grosso modo, nossa renda per capita cresce 1% ao ano, o que significaria que vai levar 70 anos para a gente dobrar o nosso nível de renda per capita. Né? Então, assim, comemorar crescimento de 2% é se contentar com a mediocridade. A gente precisa de quanto? A gente precisa, assim, o ideal seria o Brasil crescer uns 4%. 4% ao ano. Se o Brasil crescer 4% ao ano em 20 anos, nós vamos mudar esse país. Mas de um jeito que as pessoas não têm ideia. Mas isso é possível? Isso é possível. O Brasil ainda é um país cuja população está crescendo, uma população ainda jovem, tá? É um país continental, né? E, assim, não há nenhum empecilho a um crescimento maior, desde que você resolva certos problemas. Quer dizer, você precisa aumentar a taxa de investimento, a gente tem que investir 25% do PIB, a gente tem que ter uma indústria que represente, indústria de transformação, uns 16%, 17% do PIB. Né? Eu acho que nessas condições a gente consegue crescer 4%, tá? Sem grandes problemas. Tá? Não vamos crescer 7, como foi no passado, porque já foi feita uma transição de um Brasil rural para um Brasil urbano, que era justamente no momento que você tinha um grande crescimento de produtividade da renda per capita. A população também crescia muito. O senhor mencionou que há um crescimento de 0,8, mas ele está desacelerando muito fortemente e pode ter uma retração populacional a partir de daqui a 15 anos, talvez. Não, na verdade é mais para frente, acho que é a partir de 2050. Agora,
A questão da população não me preocupa. Quer dizer, se o país estiver crescendo e faltar mão de obra, a gente vai importar mão de obra. Isso aconteceu com a Alemanha, tá? Com a França, com a Inglaterra. Tá? A imigração resolve esse problema. Então, assim, eu não vejo a escassez de mão de obra como uma barreira ao crescimento de longo prazo. Pode afetar no curto prazo, principalmente no caso de mão de obra bem treinada. Eventualmente a gente pode ter algum gargalo, né, de mão de obra mais qualificada, mas no longo prazo isso se resolve com imigração sem maiores problemas. Perfeito. Professor, caminhando aqui para o final da nossa entrevista, a gente vive uma situação de estabilidade na macroeconomia que, enfim, em poucos momentos se viu no país. Isso é uma coisa que vai durar? Olha, bom, eu não tenho bola de cristal, né? Mas como analista econômico, duas coisas me preocupam. A primeira coisa é a situação das contas externas. Quer dizer, em outubro de 2017, nós tínhamos acabado de sair de uma grande recessão, o déficit em conta corrente do balanço de pagamento estava em 0,7% do PIB. Em outubro de 2019, com a economia tendo crescido 1% em 2017, 1% em 2018 e caminhando para crescer um pouquinho mais de 1% em 2019, o déficit em conta corrente aumentou para 3% do PIB. Tá? O que nos faz pensar que se o crescimento se acelera, passa de 1% para 2%, o déficit em conta corrente fácil passa dos 4%. Bom, qual é o problema? O problema é que a história da economia brasileira dos últimos 30 anos mostra que todas as vezes, eu repito isso, todas as vezes que o déficit em conta corrente passou dos 4% do PIB, alguns meses depois nós tivemos crise cambial. Tá? Isso aconteceu em 98, tá? Isso aconteceu em 2014, 2015. Tá? Então, assim, um déficit em conta corrente superior a 4% do PIB é claro sinal antecedente de crise cambial. Isso significa que a taxa de câmbio vai disparar, né? Você vai ter saídas de capitais, ou, na linguagem mais técnica, né, uma parada súbita de financiamento externo. Né? Isso, então, vai depreciar muito a taxa de câmbio, aí a gente está falando de uma desvalorização de 20%, 30% nominal em poucas semanas. Né? E o Banco Central vai ser forçado então, a elevar a taxa de juros e, com isso, abortar o processo de crescimento. Então, esse é o primeiro risco que eu vejo. Segundo risco é o cenário internacional. Quer dizer, o presidente Donald Trump, como todos sabem, é um elefante tendo ataque epilético numa loja de cristais. Né? Então, ele pode levar essa guerra comercial dele com a China, ainda mais que ele está coado agora com a perspectiva de impeachment, então ele precisa mostrar para sua base eleitoral que ele defende os interesses, né, do trabalhador blue collar, né, dos Estados Unidos. Ele pode levar ao extremo a briga comercial dele com a China, e aí a gente entrar numa situação em que o comércio internacional desaba por uma guerra comercial irrestrita entre as duas grandes potências. Aí também o nosso crescimento vai para o sal, porque vem a restrição externa, nossas exportações desabam, vai ter saída em massa de capitais, e aí a desvalorização do câmbio e o Banco Central aumentando a taxa de juros para segurar o crescimento. Por que o Banco Central, nos dois cenários, teria que subir a taxa de juros? Uma taxa, caso haja uma depreciação muito forte, não pode-se conviver com esse novo patamar, até com uma vantagem para as exportações? Olha, no regime de metas de inflação, o Banco Central, ele é, por mandato, obrigado a manter a inflação na meta. A elevação da taxa de juros não seria um instrumento que eu usaria, tá? Mas é um instrumento que o Banco Central brasileiro historicamente tem usado. Numa situação desse tipo, eu colocaria controle de saídas de capitais, como a Malásia fez em 1998, tá? Para evitar ter que subir os juros. Mas 20 anos depois, 22 anos depois, seria possível fazer esse tipo de coisa? Ainda é possível, porque a legislação brasileira sobre o mercado de câmbio é do PAEG, a Reforma Campos Bulhões, que dá total autoridade ao Banco Central do Brasil em impor controles de capitais, inclusive controle de saída, caso a autoridade monetária entenda que é necessário para garantir a solvência externa do país, etc, etc. Então seria o que eu faria. Duvido que esta equipe econômica faça.
tá? Até porque eles têm um discurso mais liberal, mas vai lá, pode ser que o Guedes lembre que o Chile colocou controles de entrada de capitais nos anos 90, né? E aí ele justifique isso dizendo que se o grande general Pinochet fez, por que ele não vai fazer? Professor José Luiz Loureiro, muito obrigado por essa entrevista que chega ao fim. Ok, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com você e com os assinantes desse canal.